induzido do gerador VEG 60 kVA. No vídeo anterior eu mostrei ele mostramos no vídeo anterior a transformação do fio chato, fio redondo. Eu apresentei ele totalmente sem as bobinas daqui do induzido, somente com as bobinas daqui queimadas. Agora estamos apresentando ele a pedido de um amigo aí, ele já rebobinado, tudo pronto. Tá faltando só fazer a ligação aqui do excitador. O excitador, ele tem 4,5 cm de comprimento, 45 mm de comprimento, por 170 de largura. Ele é trifásico, com 12 bobinas, 4 bobinas por fase, passe 4, 10 espiras em cada bobina, fio um 15 e um 17. Então ele é um motor de 8 polos trifásico. A gente vamos fechar ele em triângulo, Vamos fechar o 4, 5, 6. Nesse caso aqui, ó, eu vou fechar essas 3 pontas aqui. Vou fechar essas 3 pontas aqui e vou colocar essas outras 3 pontas aqui na ponte de diodo, que é essa ponte de diodo aqui. Vai ser colocada aqui, ó. Ela vai ser colocada aqui dentro, pelo lado contrário, ela vai ficar assim pelo lado dentro. E esse diodo, como eu falei no vídeo anterior, vai ser fechado aqui, aqui e aqui, e as fases vai uma aqui, outra aqui e outra aqui. Aí vai sair da base do diodo, vai sair positivo e negativo, que vai alimentar as bobinas grandes. Então as bobinas grandes foram feitas com fio 10, com 110 espiras. Eu passei a madrugada quase toda acordado, imaginando como é que eu ia fazer o fechamento dessas bobinas. O original, ele vem com um fio chato, e o fio chato, ele acama, ele fica bem mais acamado do que o fio redondo. Porque o fio chato, ele apoia certinho um em cima do outro. Por ser chato, as camadas ficam alinhadinhas um em cima do outro. Já o redondo não. Ele não equilibra um em cima do outro. Então ele acaba pegando mais volume do que o fio chato. Então com o fio chato, as bobinas ficavam certinho debaixo da sapata aqui. E elas eram presas através dessas sapatas, que eram colocadas assim, ó, desse jeito. Então aqui ficava apoiado em uma bobina e aqui em outro, e aí apertava por aqui, fazendo esse movimento aqui, ó, apertando. Então ela ficava aqui no meio. Só que depois que foi transformado para o fio redondo, já não cabia mais essa peça aqui, porque a bobina, ela passou um pouco do limite. Ela veio aqui assim, ó, dando a impressão que o fio que eu coloquei aqui era maior do que o original, mas não, é porque o fio redondo, ele ocupa mais espaço do que o fio chato, Que o fio redondo é como um exemplo que eu vou dar, é como se fosse uma latinha de cerveja. Se você for pegar 100 latinhas de cerveja e colocar dentro de um saco plástico, se você colocar ela inteira, dependendo do tamanho do saco, não cabe. Mas se você pisar em cima delas, elas vão caber e ainda vão sobrar espaço. É o mesmo que acontece aqui. Então eu fiquei pensando como é que eu ia fazer para fechar a bobina. Eu pensei até em enrolar esse cadastro aqui que eu enrolei aqui na cabeceira delas, enrolar em volta delas assim, bem enrolado, até esconder o fio e depois passar a resina. Aí depois eu pensei, eu tive a ideia de pegar uma chapa e fazer igual o Koba. O gel do Koba tem uma chapa aqui. Então eu peguei tinha um bebedouro velho. Tinha um bebedouro velho jogado aí na oficina, eu peguei e cortei as laterais dele de inox. Cortei o tamanho certinho aqui, ó.
e coloquei, ficou bom. Coloquei nos 4 lados, coloquei nas 4 pontas e ele ficou perfeito. Olha aí. Ficou uma maravilha. Olha só. Ficou bem feito. Enrolei elas manual. Até porque dificilmente eu faço esse tipo de induzido. Porque eles são muito difíceis de queimar. Enrolei elas manual aqui mesmo. Então enrolei camada. Colava uma camada. Passava uma camada de fita crepe em cima da camada. Enrolava mais uma camada. E colocava mais uma camada de fita crepe. E, por incrível que pareça, ficou perfeito. Então, ele tem, repetindo mais uma vez, ele tem 145 milímetros de comprimento por 230 de largura. Fio 10 com 110 espiras. Só lembrando que esse fio pode ser cobre, pode ser alumínio também, tá? Tanto faz. Mesma coisa. E o excitador é 45 milímetros de comprimento por 170 de largura. 12 bobinas. 12 bobinas. Passe 4 e 6. 10 espiras em cada bobina. Fio 1,15 e 1,17. Ligação de um motor de 8 polos trifásico. Fecha 4, 5, 6 e alimenta 1, 2, 3 na ponte retificadora, que vai sair positivo e negativo, que vai alimentar as bobinas. Ele é bem simples de enrolar, tá? Não tem segredo nenhum. Você escolhe uma das sapatas, coloca o fio, tá? Um pedaço de espaguete que sai para fora. Aí você enrola, coloca desse lado. Se colocar desse lado, você tem que enrolar para esse lado. Se você colocar o fio desse lado, você tem que enrolar para esse lado. Então, se eu coloquei o fio aqui, então vamos enrolar ele assim. Enrolou com o fio desse lado, terminou de enrolar, nós vamos passar para outra bobina. Tá? Aqui está no sentido anti-horário, tá? Sentido anti-horário, enrolando no sentido anti-horário. Quando for enrolar a outra bobina, vai ser sentido horário. Tá? Quando enrolar essa bobina aqui, a outra bobina vai ser no sentido anti-horário. Terminou, horário. Então é uma bobina enrolada por sentido anti-horário. Tanto faz, você pode começar no sentido anti-horário, também pode começar no sentido horário. Tanto faz. Então, comecei no sentido anti-horário, aqui, né, que é o contrário do relógio. Passa para a próxima bobina no sentido horário. Tá. Na outra bobina lá de baixo, sentido anti-horário. E na última, sentido horário. Tá. Então é uma enrolada para a esquerda e a outra para a direita. Uma para a esquerda e a outra para a direita. Olha aí, esse aqui é o estator dele, tá? Que é a bobina de campo. Ele é feito com um fio. Tá? Ele é original de fábrica assim, tá? Pintado, tá? Resinado e pintado com uma tinta parecida com esmalte. Ele é feito com fio extremamente fino, tá? Extremamente fino mesmo. Olhando por aqui, tá? Então pode dizer que é um fio 23, aqui, tá? E ele está em paralelo 4 vezes, tá? 4 vezes, é tanto que sai 24 cabos, sai 24 cabos para fora, 24 cabos para fora, 12 para um lado, 12 para o outro lado, e fecha os números repetidos, 12 com 12, ou com 1, é tanto que ele tem 2 cabos 10, ó, tá vendo? 2 cabos 10, 2 cabos 3, ó. 2 cabos 3, aqui tem um 3, aqui tem outro 3, ó. 2 cabos 10, 2 cabos 3, por quê? Como ele é feito com fio muito fino mesmo, então ele é feito em paralelo 4 vezes. Tá? Se ele fosse feito com um fio mais grosso, ele seria feito em paralelo 2 vezes, ou seja, sairia apenas 12
pontas de fio para fora. Como ele é feito em paralelo 4 vezes, vão sair 24 pontas de fio para fora, fechando de 2 em 2, ficando assim apenas 12. Quando ele é feito com fio extremamente fino. É o caso desse aqui, ele é original. O mais interessante que eu achei nesse estator é que ele é separado entre os grupos. Os grupos são separados com um isolante, com um separador. Então os grupos eles ficam bem afastados um do outro, ó. Quase 1 centímetro de distância um do outro. Ou seja, não pega, um grupo não encosta no outro. Eles só se encontram dentro do canal. Tá? E geralmente o curto que dá entre um grupo e outro nunca acontece dentro do canal. Sempre na cabeça. Porque na cabeça onde pega sujeira, pega umidade e que vem a curto-circuitar entre um grupo e outro. Então um gerador desse tipo aqui, ele dura muito tempo sem dar problema. Olha aí. Bom. Olha aí como é que ele é. Olha como é que ele é. O fabricante ele não coloca cabo fio comum. O próprio fio do motor, tá? Os próprios fiozinhos do motor, ele puxa para fora. Isso aqui é o próprio fio da bobina que vem da bobina, ó. Isso aqui não é cabo, tá? É o próprio fio esmatado que tá isolado com espaguete, ele vem para fora. Repare que são 12 cabos, né? E eles estão ligados de 2 em 2. Então aqui é 2 cabos número 1, 2 cabos número 2. Porque ele é feito com um fio extremamente fino. Isso aqui são 2 resistores de 225 ohms cada, ligado em série, tá? Formando aí 500 ohms, o meio K, né? Okay? Que tá no lugar do reostato, tá? Para regular a voltagem. Agora ele já tá parcialmente montado. Olha só como é que ele ficou depois de resinado, depois de ter colocado a ponte retificadora. Olha as bobinas do induzido como é que ficou. Depois que eu coloquei aqui o induzido dentro do estator, que eu me toquei que era para mim ter passado uma tinta para ter dado um visual melhor nele. Ele ficou assim meio escuro. É no induzido. O excitador aqui ficou bonito. Lavei a ponte retificadora, ficou bem brilhosa. Mas o induzido ali era me ter dado uma pintada nele para dar uma aparência melhor, mas tudo bem, vai funcionar normalmente. Porque depois que ele vai trabalhando, isso vai ficar só mesmo ele fica preto, só a poeira, não, só a fumaça. Então, pintando ou não, vai ficar do mesmo jeito. Esse daqui é a bobina de campo do estator, tá? Ela fica parafusada no mancal traseiro do gerador, tá? São 8 bobinas, tá? Correspondente a 8 polos. O mais interessante que olha essa sujeira preta que tem aqui, ó. É que o último cara que rebobinou ele não deixou secar o verniz direito. Então quando ele começou a girar, ele começou a espalhar o verniz que estava molhado no induzido e começou a melar tudo. O mais interessante que eu achei aqui foi esse. Ele tem 2 ímãs. De um lado e do outro. Um ímã de neodímio muito forte, ó. Ele é muito forte mesmo. Dos dois lados. Esse ímã aí serve para facilitar a excitação dele. Então ele gera com muita facilidade por causa desses 2 ímãs que tem, tá? Poderia ser nas 8 bobinas, né? Mas só tem 2 bobinas que é para facilitar a produção de energia dele. Aí fica aquela pergunta, não poderia ser, em vez de colocar essas bobinas de cobre aí, colocar tudo ímãs de neodímio no lugar das bobinas? Para evitar de usar esse excitatriz? Sim, poderia, mas só que o ímã de neodímio não tem a mesma potência do ímã magnético, tá? Esse ímã feito de fio, tá? Feito de bobina. Então o ímã de neodímio funcionaria, mas não tem força, não tem potência suficiente para aguentar o peso, tá? Geraria corrente, mas não teria força. Então o mais forte é ímã feito de fio mesmo, feito magnético. Essa caixona aqui, exagerada, muito grande, nem precisa uma caixa desse tamanho.
Essa daqui é a estatriz, tá? Ela recebe 3 fases que vem da bobina de excitação, que sai do campo, tá? Que sai do campo. 3 fases. 3 fases que saem do campo e sai positivo e negativo, que entra através desses 2 fios aqui. Através desses 2 fios aqui que entra na bobina, nas 8 bobinas pequenas, que são as 8 bobinas de campo do excitador, que alimenta o excitador. Então essa placa aqui é a estatriz. Esses 2 fios aqui é daqueles 2 resistores de 250 ohms, que ele tá aqui para, caso acontecer dessa estatriz queimar, ser feita uma adaptação com essa resistência para ele funcionar. Sem essa placa, ele funciona, tá? Pode engatar aqui, pode soltar os 2 fios que tá emendado aqui, ó, que é os 2 fios que saem F positivo e F negativo, que alimenta as 8 bobinas de campo, né? Pode soltar aqui e funcionar ele, que ele gera metade da voltagem que era para ele gerar, né, que é 220 nas fases aqui, 220 nas fases aqui e 110 daqui para cá nas fases, daqui neutro e fase, entre fase 220 e neutro e fase 110. Então se desligar aqui a estatriz, e funcionar ele gera 110 entre as fases e 60 volts entre as fases e neutro. Por quê? Porque ela é a bobina de excitação, tá? Que são as 8 bobinas, tá? Que alimenta ali o excitador. Lá está ele, o excitador. Tem 2 ímãs de neodímio. Se tivesse os 8 ímãs, geraria a voltagem normal, porém o gerador não tinha potência o suficiente para trocar uma carga, um peso pesado. Ele não chegaria a 60 kVA. Na verdade, não tem geradores grandes feitos de ímãs de neodímio, só de ímã magnético que tem mais potência. Então é isso aí, pessoal. Espero que tenham gostado do vídeo. Curte o vídeo aí, compartilha, se inscreva no canal, que eu sempre que eu puder eu vou estar mostrando detalhes de geradores e motores. Valeu!